Bom dia, Shalom. A reflexão de hoje será um pouco mais longa, tá, irmãos? Mas é porque é uma mensagem que eu não consegui deixar menor para ser tão rápida quanto um short, quanto um drop de sabedoria de Deus, né? Então, vamos levar em consideração, tá? Tá em Daniel capítulo 2, versículo 38 em diante. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida, seguirá um terceiro reino, reino de bronze, e governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaçará tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro. Isso significa que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim, como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro está misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamento, mas união decorrente dessa aliança não se formará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desse rei, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daquele rei e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha. Sem auxílio de mãos, a pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, o rei Nabucodonosor se caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe a honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvidas do que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esses mistérios. Irmãos, aqui nessa passagem, vemos que grandes reinos se levantarão contra o povo de Deus, dominarão a terra consecutivamente. Quero refletir sobre esses reinos. O reino que escravizaram o povo de Deus em seu apogeu e que hoje são apenas uma sombra do que foram um dia. Começando pela Babilônia, né, de Nabucodonosor, que seria a cabeça de ouro, como interpretado por Daniel. O peito e o braço eram de prata, que acredito ser o Egito. O ventre e o quadril eram bronze. Esse era o Império Romano. As pernas eram de ferro, como o Reino Unido na Idade Média. Cabe acrescentar que o Reino Unido escravizou o povo de Deus, não literalmente, né? Escravizou a palavra de Deus, porque fizeram atrocidades com as pessoas usando a palavra, tá ligado? As cruzadas e tal. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro, que seria os Estados Unidos hoje, que de certa forma é um tanto forte por alianças que faz e fará com outras nações, que se diz grande para honrar o seu próprio reino e não o reino de Deus, apesar de usar muito, né, o povo de Deus, como assim como o Reino Unido usou a Idade Média, tá ligado? Então vimos que essa estátua será atingida por uma pedra, uma rocha que soltou, atingiu a estátua nos pés e a esmigalhou, derrubando toda a estátua. Uma rocha. Cabe lembrar também quem era a rocha, quem é a igreja. Pedro, tá ligado? Que edifica toda a igreja, o povo de Deus, de verdade, os escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa pedra se tornará uma montanha que encherá toda a terra, e esse é o reino de Deus, um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Amém?